aos irmãos que eu estou feliz por estar aqui, né, para transmitir a palavra, mas ver a igreja vazia dá um aperto no coração, né? Mas se muitos cristãos antigos, né, os antigos cristãos, sofreram perseguições de açoites, lutaram com leões e eles venceram. A igreja não morreu. Então, acredito que a graça de Deus vai continuar nos sustentando e a igreja não vai acabar, a nossa fé não vai se abalar. Se a gente se apegar a Ele e a sua palavra, nós vamos vencer esse tempo tão difícil. Graças a Deus. E eu quero ler nesta noite Mateus capítulo 13, vou ler do 24 até o 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E eles lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro. Essa passagem, em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus começa no o verso 1 do capítulo 13, ele estava saindo de uma casa. E ele vai se assenta na beira do mar da Galileia, e ali ele começa a pregar o seu evangelho em forma de parábola. Ele faz algumas histórias com a agricultura e começa a pregar o evangelho. A primeira parábola que ele conta é a parábola do semeador. Ele fala que um homem pegou uma ótima semente e semeia, né? E vai jogando, vamos assim dizer, a semente. Uma cai na beira do caminho, a outra cai entre os espinhos, a outra cai entre os pedregais, até que uma caiu em terra fértil e essa produziu. E logo em seguida, ele conta a parábola do trigo e do joio, que eu pretendo falar nesta noite. Essa passagem, irmãos, ela começa dizendo que um homem pega uma boa semente. Não era qualquer semente, ele pega uma boa semente. E ele joga ao campo. Ele planta uma boa semente. Acontece que, quando esse homem vai dormir, vem o seu inimigo e planta uma outra coisa, que é o joio. Vamos assim dizer, uma má semente. Que o joio nada mais era do que uma erva daninha, uma erva venenosa. Planta junto com o trigo. E a Bíblia fala que essas duas plantas crescem juntas e quase que não tem diferença quando elas estão na estação das folhas. Mas depois que elas começam a produzir e frutificar, aí se vê uma diferença. Tanto que alguns trabalhadores chegam no pai de família, no dono da plantação, vamos assim dizer, e falam: olha, você não plantou uma coisa boa, uma semente de trigo boa, por que então tem o joio? Aí esses homens, eles querem arrancar o joio. Falou: vamos arrancar então essa erva daninha. Mas o pai de família fala assim: não vamos fazer isso, porque ao arrancar, como eles são tão semelhantes, ao arrancar o joio, você também pode acontecer de arrancar também o trigo. Vamos esperar. É só uma questão de tempo. Quando chegar a ceifa, o tempo da colheita, então nós vamos ver a diferença de um e do outro, e vai ser assim que nós vamos separar o trigo para um lado
e o joio para outro lado. O joio para ser queimado e o trigo vai para o celeiro. Irmãos, no capítulo 13 mesmo, nos versos 36 até o 43, o próprio Jesus já explica aos discípulos que meio que não entenderam a parábola de Jesus. Depois de um tempo, eles pedem para Jesus explicar a parábola. Aí ele começa dizendo que o semeador, o homem que saiu a semear, nada mais é do que é o Filho do Homem. É Jesus. É só Ele que tem a boa semente. Muitas pessoas querem lançar a semente dizendo que essa é boa. Existem muitas religiões, muitas igrejas, mas só Jesus tem a semente. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a semente, vamos assim dizer, e Ele tem a semente. Por que eu digo que Ele é a semente? Porque Ele, a Bíblia fala assim, ó, e nós sabemos que a semente precisa morrer, ela precisa ser enterrada para depois ela crescer, aparecer e produzir. E o Cristo que nós servimos, Ele foi morto, Ele foi sepultado e depois de 3 dias cresce uma planta glorificada. Glórias a Deus. É por isso que eu digo que Ele tem a boa semente e Ele mesmo é a boa semente. Glórias a Deus. E aí fala assim, que Ele lançou a sua semente. Eu quero explicar e simbolizar essa semente como a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho. O que é essa semente? Nada mais é dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a boa semente. Falar do amor do Pai que entregou o seu Filho para morrer pelas nossas vidas. Meus irmãos, como é bom falar do amor de Deus. Eu sei que é um assunto que esse versículo, então, que eu citei, João 3,16, é muito conhecido, talvez até maçante a alguns ouvidos, mas é baseado neste amor, que a nossa vida tem razão, a nossa vida só tem sentido, não é porque as pessoas nos amam, é porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos ama, a tal ponto de entregar o seu Filho para morrer por mim. Aleluias. Essa é a boa semente. É o amor de Deus derramado ao mundo. Interessante que quando a gente tem uma coisa muito boa, a gente escolhe as pessoas para dar, a gente seleciona os melhores, mas a Bíblia fala assim, ó, que Ele lançou ao campo, e o campo é o mundo. Ele não fez escolha das pessoas, porque isso seria injusto, se Ele escolhesse alguns e deixasse outros de fora. Mas Ele não fez acepção de pessoas. Romanos 2:11 fala assim, ó, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Tantos ricos, pobres, miseráveis, pecadores, é para esses que Ele lançou a sua boa semente. Glórias a Deus, Ele deu a mesma oportunidade de salvação a todos. O seu amor não é mais para um nem menos para o outro, é derramado de forma igual. No reino de Deus não há injustiça. Glórias a Deus, Ele nos ama do mesmo jeito, todos da mesma forma, todos receberam o mesmo amor. O seu Filho pregado na cruz, essa foi a grande prova de amor do nosso Deus. Então essa é a boa semente, é o amor de Deus para com os homens. O Senhor Jesus disse na sua palavra, na carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, que Ele veio para que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não quer só alguns, Ele quer todos os homens e toda a humanidade. O verso 25 fala assim,
que esse homem semeou a boa semente. Mas no 25 fala assim, ó, que dormindo os homens, os trabalhadores dormiram. Não um sono da despreocupação, do descuido ou do descaso. Eles dormiram porque precisavam de um descanso. Pode ser após a refeição do almoço ou à noite. Veio o inimigo e plantou o joio. Eu percebo que sempre haverá o mal entre nós. Não é por descaso nosso, não é por descuido que o mal entra em nosso meio, vamos assim dizer, mas porque o mal sempre vai existir. Ele sempre vai achar um meio, uma brecha, para ele entrar no meio do trigo, no meio da plantação dos salvos. Sempre haverá alguém, sempre haverá um hipócrita, um falso, aquele que está aqui apenas por estar, não está aqui levando as coisas a sérios. E não é assim em todas as casas ou as religiões. Você acha que nos católicos ou em qualquer outra igreja não tem ali uma pessoa que não está levando a sua religião a sério? Com certeza tem a ovelha negra lá dentro. Como em todos os lugares. A parábola nos diz claro isso daí. Que nós não temos o poder de obstruir o mal, porque ele chega sorrateiramente, enquanto nós estamos dormindo, descansando, vivendo a nossa vida, ele vem e planta a sua má semente, que é o joio. E que é o joio? É os falsos ensinamentos. Muitas vezes homens que se dizem ministradores de Deus, do Evangelho, eles distorcem a palavra, eles estão pensando mais no lucro, ou massagear o ego de quem está ouvindo, do que dizer talvez uma palavra dura, mas que traga conversão. Isso é um joio, porque a pessoa cresce sem raiz, sem força para produzir, para ter o caráter de Cristo, para ter a boa essência, ou melhor, para ter a essência da boa semente do Evangelho dentro de si. Todo o ensinamento que está fora da base da palavra de Deus, ou que não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo como centro, isso é considerado como joio. Os conceitos do mundo, a maneira que o mundo vive, isso é joio. Nós que somos e dizemos que somos trigos, não podemos imitar o joio, não podemos imitar o comportamento, nem muito menos o estilo de vida do sistema do mundo. Nós temos uma outra essência. A nossa essência é o amor do Pai. Temos que levar em conta o sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas. Aleluias. Não podemos. Toda e qualquer palavra que não está fundamentada, que Cristo não seja o centro, vamos desprezar, para que o mal não alcance a minha vida. Isso eu tenho escolha, sim. Eu não tenho escolha por você, mas eu posso escolher por mim que tipo de planta eu quero ser. Se eu vou deixar a boa semente me influenciar, ou se o joio é que vai me influenciar. Eu não posso escolher por você, mas por mim eu posso. Graças a Deus. E interessante que muitas vezes a gente quer colocar a culpa em alguém quando a gente vê erros em outras pessoas, até mesmo na nossa casa aqui, dentro da igreja, a gente fala, isso é culpa de quem não ensinou, isso é culpa do pai que não corrigiu. Irmãos, o mal sempre vai arrumar uma brecha, ele sempre vai arrumar um meio para entrar na vida das pessoas. Nós não podemos, não tem como a gente fazer isso por outras pessoas, não deixar que o mal entre em nosso meio, mas eu posso deixar que o mal não entre dentro do meu coração e influencie a minha vida. Os conceitos do mundo sempre vai influenciar alguém, mas que esse alguém não seja eu e não seja você. Disso você pode escolher. Amém? Depois o versículo fala assim, que
O inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. Verso 26 fala assim: e quando cresceu a erva, frutificou, apareceu também o joio. O único problema da semente do joio é que eles crescem, como eu disse, quando está no estágio das folhas, eles são muito parecidos. Não tem como a gente fazer distinção, essa planta aqui é um joio e isso aqui é um trigo. Não tem como, eles são muito parecidos. E eles cresceram junto. Mas fala-se que quando essas plantas começam a frutificar e as espigas amadurecer, o dono da plantação, o agricultor, ele conhece quem é o joio e quem é o trigo. E alguns homens começam a perceber algumas diferenças e vai questionar esse pai de família. Fala assim, viu, mas você não plantou só o trigo? Por que então tem joio no meio? Aí ele fala, olha, foi o inimigo que plantou. E esses homens, esses trabalhadores, aparecem diante do Senhor e eles querem meio que ser justiceiros. Ele quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Aí ele fala assim, então vamos arrancá-los. Vamos arrancar, se não foi você que plantou, então vamos arrancar esse joio do meio. Aí ele fala assim, não, nós não podemos arrancar. Porque pode ser que você também arranque junto o trigo. Isso mostra que nós temos que ter paciência com aqueles que são fracos na fé. Romanos 15, verso 1, diz o seguinte: nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Quando, irmãos, percebemos o erro dos irmãos, de outras pessoas, nós não podemos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não, nós temos que arrancá-lo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Se apresente ao dono da plantação, porque é ele que sabe fazer o julgamento de quem é e quem não é joio. Porque é só ele que conhece. Aleluias. Então nós temos que ter paciência, porque só Deus, só cabe a Deus julgar quem é e quem não é. Verso 28 fala: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Será que nós temos condições, sabedoria de conhecer o coração humano para dizer esse é salvo e esse não é salvo? Necessário é que oremos para os fracos, irmãos, porque eu tenho certeza que um dia você também já se colocou na condição de fraco. Porque um dia talvez a sua fé também já desvaneceu e alguém precisou estender a mão para você. Eu já precisei de orações de outros. Então, irmãos, vamos estender a nossa mão, ter um pouco mais de paciência, até que eles percebam a boa semente e se convertam de joio para trigo. Nós cremos num Deus que pode fazer essa transformação. Então, nós não somos justiceiros. Não vamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Dar a sentença. Ele precisa disso. Ele está passando por tribulação porque fez isso. Não somos justiceiros. Não temos autoridade para sermos juízes de nossos irmãos. Muito menos de julgar os erros dos nossos irmãos. Isso não estou dizendo para sermos tolerantes com o pecado. Não é isso. Eu só estou dizendo que nós não temos a capacidade de julgar os erros dos nossos irmãos. Amém? O verso 30 diz o seguinte: mas deixa crescer ambos juntos até a ceifa. O dono daquela plantação diz: olha, não precisa querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Pode deixar, que vai chegar um tempo em que vai precisar dessa separação. E que ninguém vai cometer nenhum erro de colocar o trigo no lugar errado e do joio também no lugar do trigo. Vai chegar um momento
que é o tempo da ceifa. O verso 39 explica qual que é o tempo da ceifa. E a ceifa é o fim do mundo. Vai chegar um momento, irmãos. Os homens podem viver as suas vidas como eles quiserem. Eles podem acreditar no que quiserem. Mas vai chegar um tempo de prestação de contas. Vai chegar o tempo da ceifa. O tempo, ele fala assim, se ele fala assim, deixai crescer ambos, é a mesma coisa de dizer, deixa passar o tempo. Daqui uns dias, daqui determinado tempo, vai chegar o tempo da colheita. Aleluias. E como eu disse, que o reino de Deus não é um reino de injustiça, de impunidade. Olha que diz Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer o juízo de toda obra e de tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Os homens, nós podemos viver como queremos, a escolha é minha e sua. O que nós vamos ser, como vamos viver, mas é inevitável. A ceifa, você tem que escolher agora para onde você quer ir. Porque no dia da ceifa, no dia da colheita, não tem mais opção para você. É o que você escolheu durante a sua vida toda. Nós temos a sensação de acreditar em um Deus. Às vezes a gente acredita apenas na bondade de Deus e se esquece da severidade de Deus. Muitos pensam que Deus é tão bondoso, tão amoroso, que Ele jamais vai conseguir fazer o mal de lançar alguém ao fogo do inferno. Irmãos, nós sabemos, Ele não poupou os anjos, não poupou o mundo na época de Noé. Ele não poupou Sodoma e Gomorra. Por que agora Ele haveria de ser injusto e poupar-nos dos nossos erros? Se nós não nos arrependermos, se nós não nos conscientizar de que estilo de vida nós estamos vivendo, é certo que o juízo nós iremos enfrentar. E isso não será bom para quem viveu de forma a não se preocupar com o Evangelho, a não deixar que a boa semente mudasse o seu caráter. Romanos 11, 22 diz o seguinte: considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneça firme na bondade dele. Do contrário, também será excluído. Deus, eu vou voltar lá no começo. Ele se mostra um Deus de amor primeiro. Ele mostra o seu amor, a prova do seu amor, o seu Filho. E hoje nós temos o Espírito Santo, a sua graça, para constantemente estar nos ajudando. Esse é o Deus que se mostra bondoso. Primeiro Ele mostra a sua bondade. Aleluias. Mas para aqueles que caíram, vai conhecer a severidade de Deus, porque o joio, ele vai pegar aos montes e lançar no fogo. Aleluias. Mas o verso 43 diz o seguinte: mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Qual caminho nós estamos escolhendo? Será que nós vamos para o celeiro? Aleluias. Os justos resplandecerão como o sol. Esse é o plano do Pai. É isso que Ele tem para as nossas vidas. É isso. Em 2 Pedro, eu quero ler uns versículos. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 3 e o 4. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. As pessoas estão perguntando, muitos falsos ensinadores vão aparecer o tempo todo dizendo, Jesus vai voltar mesmo? Olha, desde quanto tempo nós estamos ouvindo isso? E até agora nada. Passaram-se anos. E isso muitas vezes, nós que estamos aqui neste mundo, quando alguém faz uma promessa e esse alguém não cumpre, ou demora para se cumprir, a gente já dá como perdido, como uma causa perdida. Ainda que nós possamos estar cansados, vamos assim dizer, afadigados de caminhar neste mundo tenebroso, irmãos. Não desanimem, porque o verso 9 fala assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor não tarda. Nós imaginamos que Ele está tardando, que Ele está demorando. Mas a Bíblia fala assim, que Ele está paciente, esperando, porque Ele não quer que alguns se percam. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós podemos entender, o Senhor está demorando, mas Ele está dando tempo para as pessoas se arrepender. Agora é o tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto o Senhor, a ceifa não chegou, enquanto não chegou o fim do mundo, é o tempo de quê? De arrependimento, de perceber, se examinar, para onde você está caminhando. Eu quero dizer que ultimamente, eu tenho ficado muito preocupada, porque a gente vê muitas pessoas sendo levadas pelo Covid, vamos assim dizer, e eu fico imaginando que tem muitas pessoas que já oraram conosco, pessoas que já ouviram a palavra de Deus aqui dentro, amigas, amigos meus, nossos, irmãos, irmãs, meus ex-alunos, que eu jamais vou esquecer de cada um deles. Existem muitos que estão lá fora. E eu fico muito preocupada, porque eles estão vivendo as suas vidas como se a colheita não fosse chegar, como se o dia da ceifa não fosse chegar. E eu quero dizer a vocês, se algum de vocês estiverem me ouvindo, até mesmo os meus familiares, eu tenho me preocupado muito com vocês. E eu creio que é Deus que tem me despertado para orar, para que vocês repensem as suas vidas e voltem para Cristo, porque o Senhor está voltando. Muitas pessoas estão indo antes mesmo do arrebatamento. E as pessoas estão vivendo despreocupadamente. Às vezes, irmãos dentro da nossa igreja que estão fracos na fé e parecem não se preocuparem, que estão cada vez mais distante da palavra do Senhor e da casa do Senhor e da comunhão com Deus. Irmãos, é tempo da gente se apegar a Deus, porque de alguma forma nós vamos encontrar a Ele. E espero que nós encontremos o Deus de bondade. Vamos continuar firme para que a gente possa ver e encontrar o Deus de bondade. Porque Deus, Ele é o Deus que conhece quem são e quem não são. Jamais alguém pode julgar, esse serve a Deus, esse não serve. Mas vai chegar um dia que nós vamos ver a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem a Deus. E para finalizar, eu quero ler Ezequiel. Eu não gosto muito de misturar as histórias, mas eu vou ler essa passagem que eu acho ela muito bonita. Ezequiel capítulo 9, alguns versículos.
É uma visão que Ezequiel teve. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Essa passagem aqui, o povo de Israel estava cometendo todo tipo de idolatria dentro do templo. Então, o Senhor dá uma visão para Ezequiel. Homens, anjos, que guardavam a cidade e o templo. Agora esses homens tinham nas suas mãos armas destruidoras para destruir o povo. Mas tinha alguns que não mereciam a destruição. Então o Senhor chama aquele homem que havia um tinteiro em sua mão e fala assim: olha, aqueles, os remanescentes, aqueles que gemem, que estão vivendo com nojo do pecado, com nojo deste mundo, aqueles que não estão aceitando o mal que eles estão fazendo, essas pessoas, você vai marcar ela na testa. Você pega uma tinta e marca na testa, e essa marca vai dar-lhe proteção. Quando vier a destruição, eles não sofrerão a destruição. Nós também estamos marcados. Nós temos esse sinal de Cristo na nossa vida. Nós temos, se você crê em Cristo, você não precisa temer o fim do mundo. Você não precisa temer a morte, muito pelo contrário. Nós temos que almejar o fim do mundo e até mesmo a morte, por que não? Porque a morte, ela é simplesmente um portal onde nós vamos entrar para o paraíso, para um outro lugar, onde nós vamos resplandecer como o sol. Aleluias! Mas isso é só para aqueles que creem no sangue de Jesus. Para você que crê no sangue de Jesus, não se preocupe. Você tem a marca de Cristo, você estará salvo. E você vai conhecer o Deus de amor. Glórias a Deus, nós já o conhecemos aqui. Nós já desfrutamos do amor de Deus aqui. Quanto mais lá no céu. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, a sua palavra foi pregada, meu Deus. A boa semente foi lançada, Senhor Jesus. Meu Deus, eu rogo, Senhor Jesus, para que todos, meu Pai, possam ouvir a sua palavra, Senhor Jesus, possa colocar esse amor, Deus, se agarrar a esse amor que o Senhor derramou na cruz do Calvário pelas nossas vidas, esse amor que dá sentido, Senhor, às nossas vidas. Senhor Deus, eu peço e eu rogo para aqueles que estão fracos na fé, que já perderam o ânimo, Senhor Deus, desperta-os, ó Pai. E aqueles que estão caídos, Senhor Jesus, que a sua semente possa ressuscitar nesses corações, Deus. Traga-os de volta, Senhor Deus. Faça-os sentir a saudade, Senhor Jesus. Saudade de ter comunhão com o Senhor. Saudade da sua presença, Deus. Aleluia, dê segurança aos cristãos, ó Deus, dê segurança, meu Deus, faça eles sentir que eles têm a marca do teu sangue, Deus, e nos conserve, Senhor Jesus, até que o Senhor venha, Deus, nos conserve na sua presença, Pai, é o que eu te peço, amém.